Vamos lá. Boa tarde, gente. Obrigado pelo convite da Negra Sim. Estou em comemoração aí de aniversário. E vamos de música. Eu sou presidente do Samba de Todos os Tempos, que é uma comunidade que a gente reverencia o compositor. E vamos de samba autoral, que eu gosto bastante de reverenciar o compositor. Eu vou cantar uma música minha que eu fiz homenagem a São Paulo, chamada Minha Cidade. Aqui é bom? Será que é o nosso? Vamos por lá atrás. Minha cidade é ela quem acolhe o povo do Brasil inteiro. Cangaceiros, fandangos, oceiros e os violeiros. Para unir uma nação. Aqui, e nascem sambistas, fascistas e bombarchideiros. Os outros deixaram saudade aqui no terreiro, para brilhar numa estrela bem perto de Deus. São Paulo, nessa terra de bamba e gente sofrida, o povo abraça o samba, pois é a saída para respeitar, exaltar as suas emoções. São Paulo, nessa terra de bamba e gente sofrida, o povo abraça o samba, pois é a saída para respeitar, exaltar as suas emoções. Minha cidade é ela quem acolhe o povo do Brasil inteiro. Cangaceiros, fandangos, oceiros e os violeiros, para unir uma nação. Aqui, que nascem sambistas, fascistas e bombardeiros. Os outros deixaram saudade aqui no terreiro, para brilhar numa estrela bem perto de Deus. São Paulo, nessa terra de bamba e gente sofrida, o povo abraça o samba, pois é a saída para respeitar, exaltar as suas emoções. São Paulo, nessa terra de bamba e gente sofrida, o povo abraça o samba, pois é a saída para respeitar, exaltar as suas emoções. Laiala, la 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 ya la ya la la ya la ya la, la ya la ya la ya la la ya la ya la, para respeitar, exaltar as suas emoções. Minha cidade, onde aprendi a compor. Minha cidade, onde eu conheci samba de todos os tempos. Minha cidade, onde eu faço bons amigos. Minha cidade. Boa tarde. Com músicas iniciamos a festa
Hoje a gente dá continuidade à nossa festa, aos 25 anos da Negracim, Movimento de Mulheres Negras de Santo André, dando continuidade aqui à nossa terceira live, cuja pauta hoje de reflexão e discussão é sobre políticas públicas e educação, e em que isso impacta, né, na aprendizagem das nossas crianças, jovens e adolescentes. Hoje nós temos aqui mais 3 maravilhosas mulheres, pedagogas, educadoras, que também acreditam na luta antirracista e na educação como ferramentas que podem melhorar os indicadores das aprendizagens das nossas crianças. Temos aqui conosco a professora mestra Regina Silva, temos aqui conosco Leila Maria de Oliveira, temos aqui conosco também Ana Maria Boaventura, 3 grandes intelectuais educadoras que acreditam na educação como uma ferramenta de transformação. Então, para dar continuidade no debate e falar sobre essa relação da educação e da aprendizagem das crianças, eu chamo Regina, que é pedagoga, socióloga, mestre em educação, é especialista em magistério do ensino superior e é professora da Rede Municipal de Santo André na educação infantil e também professora do ensino superior. Então, vem com a gente, Regina, fale sobre sua vivência, experiência e o que você tem feito de bom para nossas crianças e para os professores de Santo André e do Brasil. Com vocês, Regina. Obrigada. Boa tarde a todos e todas que nos assistem, que estão comprometidos com esse debate, com essa discussão sobre a educação antirracista, né, o combate ao racismo como uma tarefa fundamental da escola. Em primeiro lugar, quero parabenizar a Negracim pelos seus 25 anos de muita luta e resistência no cenário educacional e lá de movimento negro feminino aqui em Santo André e no ABC. E também agradecer o convite para participar dessa discussão de políticas públicas com essas convidadas muito brilhantes, né, com a mediação da PP. Então, vou falar um pouquinho sobre a Lei 10.639, as questões relacionadas à formação docente e aos materiais didáticos e paradidáticos. Então, a Lei 10.639 já é uma lei bastante conhecida, né, no meio acadêmico, educacional e da militância, porém ainda em fase de implementação. Ela já tem 17 anos, né, vai completar a maioridade no ano que vem, e ainda não podemos dizer que temos avanços significativos em sua implementação, né. Temos alguns desmontes feitos nos últimos anos que têm impedido que a garantia da formação do professor, né, seja feita e que os materiais didáticos também sejam adaptados para contemplar essa dimensão. O que eu gostaria de falar em relação à lei? É importante salientar que ela vai trazer essa discussão da obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana ao longo do currículo escolar. Então, não é uma criação de uma disciplina ou de uma nova área de conhecimento, mas é uma temática que deve perpassar todo o currículo escolar, independente do professor ser polivalente ou especialista, de ser da área de ciências, educação física, arte, geografia, história, literatura, mas todos os professores e professoras devem estar comprometidos com a implementação dessa lei no seu cotidiano escolar. No entanto, nós temos alguns dispositivos, né, que auxiliam nesse apoio às escolas e aos professores. Então, logo após a aprovação da lei, o Conselho Nacional de Educação apresentou um parecer que se tornou as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais, em 2004, que é um documento que traz alguns norteadores para as escolas começarem a fazer essa discussão, começarem a repensar algumas práticas, materiais, estratégias, e na sequência vão saindo outras publicações para dar suporte às discussões nos currículos dos municípios, dos estados e das escolas particulares. Nós temos, por exemplo, o Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais, de 2013, e temos também o documento Orientações e Ações para as relações étnico-raciais, que é um documento de 2006,
que vai trazer essa discussão em todos os âmbitos da educação, na educação infantil, no ensino fundamental, 1 e 2, na educação de jovens e adultos, no ensino médio, na educação quilombola. Então, pensando em como essas modalidades podem contemplar essa temática no seu currículo, pensando em estratégias, materiais e recursos. Mas um grande problema que nós temos é a formação de professores. Porque se a gente for pensar em formação inicial, muitos de nós, professores que já estamos em sala de aula, não tivemos em nossa formação nenhum conteúdo ou disciplina que abordasse essa temática. Então, e quem forma? Quem forma, né? A universidade tem feito, né, cada vez mais essa discussão. Nós temos nas diretrizes curriculares dos cursos de pedagogia e das licenciaturas em geral a questão da diversidade étnico-racial, mas essa discussão aparece com mais presença no currículo de história, né, nos cursos de história e de pedagogia. Mas ainda assim temos instituições que ainda não têm disciplinas específicas para abordagem do tema, e quando esse tema é diluído em uma outra disciplina, nem sempre o professor responsável tem a formação necessária, a capacitação ou mesmo a sensibilização para o tema. E o tema acaba sendo invisibilizado. É interessante observar que no meio universitário tem aparecido a demanda da parte dos próprios estudantes, né, para que a temática racial apareça no currículo da academia, que esses futuros professores sejam formados adequadamente para atuar nas escolas, mas é importante também pensar nos professores que já estão atuando, que é a formação continuada. E essa é uma das mais importantes, né, porque nós temos um conjunto de professores que não tiveram essa formação no início, né, da sua formação, e precisamos de capacitação em horário de trabalho, precisamos de formação fora do horário de trabalho, e a maioria dos professores que buscam esse tema, eles têm que fazer essa busca de forma independente, né, pagando cursos à parte ou buscando outras iniciativas, né, de instituições e entidades que oferecem essa formação, porque no serviço público a gente vê que esse tema ainda não é valorizado da forma que deveria. São formações muito pontuais, muitas vezes no mês de novembro, no mês de maio, e que não vão transformar a prática de um professor. É importante que os professores se conscientizem da importância da sua atuação no combate ao racismo, que deve acontecer pela ação, né? Muitos professores ainda que se omitem quando estão presentes numa situação de discriminação, em que seu aluno, sua aluna é discriminado, sofre racismo ou preconceito, e muitas vezes por não saber lidar ou por não valorizar a sua ação, ele negligencia, né? E é importante que a criança tenha esse suporte emocional por parte do seu professor e de sua professora para lidar com essas situações de discriminação que estão presentes no ambiente escolar. E é uma discriminação que está presente não só nas relações, mas muito da própria estrutura escolar. É um material didático que o livro vai trazer a discussão da história do Brasil pautada na colonização, então como se o Brasil tivesse começado sua história em 1500, com a chegada dos portugueses, e aí que entra o agente indígena, o agente negro, como se eles estivessem vivendo em função do branco, né, do colonizador. E precisamos contar essa história antes. Então, se a história da humanidade começa no continente africano, precisamos começar estudando a história da África, as suas civilizações, os seus reinos, os seus impérios, as suas descobertas científicas, tecnológicas, sua cultura, né, seus modos de vida, para depois começarmos a estudar outros contextos, né? Temos que começar a estudar a história da África, que é a história de todos nós. E quando nós falamos sobre a história do Brasil, é importante considerar a história dos povos originários, né, dos povos indígenas, e não problematizar a partir da chegada do branco no Brasil como se fosse o início da nossa história. E o livro didático ele faz muito disso, ele traz a história do negro e do indígena no contexto colonial, e depois há uma invisibilização desses agentes como se eles não fizessem mais parte da sociedade. E o branco aparece de maneira universal em todos os contextos da história, né, seja no Império, na República, como se o negro e o indígena fossem, né, sujeitos passivos e que não fizessem história. E é importante mudar isso, mas isso só vai mudar com a conscientização, sensibilização dos professores, das equipes gestoras e das secretarias municipais e estaduais de ensino, com a sua responsabilidade em relação à formação continuada desses docentes. É importante lembrar que o Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação das Relações Étnico-Raciais, traz a responsabilidade dos entes federal, estaduais e municipais em relação à implementação dessa lei. E aí também vai trazer as atribuições dos sistemas de ensino, dos conselhos de educação, né, municipais, estaduais e Conselho Nacional, vai trazer o papel do professor, do gestor e como, né, todos têm uma responsabilidade em relação a essa implementação. Não adianta a lei estar no papel se ela não é cumprida. E para ela ser cumprida é importante ter um investimento na formação docente, formação inicial e continuada, e nos materiais que chegam à escola para dar suporte ao trabalho do professor. O Ministério da Educação já vem pautando há alguns anos no Guia Nacional do Livro Didático, alguns critérios para a escolha dos livros. Então, as editoras precisam produzir os livros com base em alguns critérios, e dentre eles está considerar o protagonismo indígena e negro na história do Brasil, e falar sobre essa diversidade étnico-racial, né? Colocar esses indivíduos como sujeitos históricos. Então, quando o professor vai analisar um livro em ano de avaliação para os livros do PNLD, ele precisa ter esse olhar, não escolher um livro que ainda conta a história do Brasil pautada na colonização, colocando os indígenas somente nesse contexto colonial, de forma genérica, invisibilizada, e retratando os indivíduos negros somente como escravizados, como se eles não tivessem outra história fora desse contexto colonial. A formação dos professores, o investimento no material didático também passa pela estrutura que a escola apresenta para a criança, nos cartazes, nos brinquedos, nos materiais oferecidos. Precisamos que as escolas tenham bonecas representativas da nossa diversidade. Então, ao invés de ser só bonecas brancas, como majoritariamente nós temos, precisamos de escolas que tenham bonecas negras, bonecas indígenas, bonecas orientais, tanto bonecos como bonecas, para que meninos e meninas consigam se enxergar no brinquedo, e também as crianças não negras e não indígenas também consigam interagir com esses brinquedos, demonstrar afeto e se relacionar com o diferente, para que ela não se veja sempre como padrão. E é importante que os livros de literatura infantil que a escola disponibiliza para professores e alunos expressem essa diversidade que nós temos. E não só expressar diversidade nos temas, mas nos seus autores, né? Com autores negros e negras, autores indígenas, como protagonistas, como sujeitos de conhecimento que também escrevem, também produzem. Então, a gente tem uma perpetuação na escola de alguns livros que ficaram cristalizados e que todo ano são utilizados pelos professores, mas é importante abrir e expandir o olhar para os novos escritores, as novas editoras que têm pautado essa discussão, e dar espaço, né, dar voz a esses segmentos. Procurar também dialogar com educadores e educadoras negros, com lideranças de movimentos negros, que podem também contribuir com as discussões feitas nas escolas, para que a gente possa aperfeiçoar o trabalho e, de fato, combater o racismo dentro da sala de aula. Muitas vezes as pessoas falam, mas a criança ela não é preconceituosa, ela não é racista, mas ela aprende o racismo na TV, na internet, em casa e na própria escola, e ela vai reproduzir. Então é importante um trabalho constante de desconstrução, de valorização dessas populações, e derrubando esses estereótipos que já estão presentes na sociedade que a criança chega. Então, se a gente não faz um trabalho de construção, de valorização, ela vai reproduzir esses modelos estereotipados que estão presentes no contexto em que ela está inserida. Aí ligou. Obrigada, Regina, pela reflexão. A gente vai dar continuidade para acrescentar aqui nessa reflexão sobre a implementação da Lei 10.139, como trabalhar a educação antirracista nas escolas, né? Como que se reflete isso em todos os componentes curriculares, não apenas em um, porque a Lei 10.639 é para acontecer e ser implementada em todo o território nacional, e ela perpassar por todos os componentes curriculares, né? Não só em história, não só em português, não só em geografia. Ela precisa acontecer na escola como um todo. Boa reflexão da Regina. Agora nós temos aqui Leila Maria de Oliveira, que é
pedagoga, licenciada em Educação Física, mestre e doutora em Educação, professora de Educação Física aqui da Rede Municipal de Santo André, é mãe do Cairu e do Zuri, filha de Sônia, e vai contribuir aqui com a gente, né, nessa reflexão, a partir da sua vivência, experiência, em como trabalhar com a luta antirracista nas escolas. Com vocês, Leila. Primeiramente, boa tarde a todas e todos, né? Quero agradecer o convite de estar aqui, de estar, na verdade, o tema da live de hoje é políticas públicas e educação, e eu quero dizer que eu sou uma dessas privilegiadas ou contempladas por essas políticas públicas, né? Tanto na graduação, na formação inicial, como na pós-graduação. Eu fico muito feliz, novamente, de escutar a Regina, porque o que ela diz tem muito a ver com o que eu penso, e é legítimo, né, pela situação que nós estamos ainda em 2020, né. Quando me convidaram para este evento aqui, pediram, né, solicitaram para mim falar educação física e educação das relações étnico-raciais. Eu fiquei toda empolgada, mas depois problematizando e pensando como contribuir para a conversa de hoje, e escutando ainda a Regina, depois de escutar a Regina, eu acho legítimo, né, que a gente falar que depois de 17 anos, né, a lei 10.639 foi em 2003, falar de uma construção em torno de uma temática seja trabalhada no cotidiano escolar, né, não apenas na educação física, por mais que ela foi instituída para ter trabalhado inicialmente, né, lembramos que inicialmente na literatura, na história e na arte, ela deve ser perpassada na escola e não na disciplina, né. É necessário a gente falar que a educação física é uma disciplina específica, né, mas a educação das relações étnico-raciais é uma concepção antirracista, né, que deve ser perpassada em todo ambiente escolar, o ambiente educacional. Portanto, a gente tem que ser perpassado nas multidisciplinas e interdisciplinarmente, por meio de livros, como bem disse a professora Regina, por meio de distintas e repetidas atividades, celebrações, e no cotidiano escolar, bem como no cotidiano escolar. É fato que a educação física tem conteúdos específicos, né? Por exemplo, e aí a gente não precisa inventar muita roda, como, por exemplo, o futebol. E continuar contando a história do futebol sem levar em conta o machismo e o racismo é um grande erro, né? Por isso que eu falo que não precisamos inventar a roda, a gente utilizar do próprio conteúdo que já vem instituído desde sempre, né? Foi me ensinado anteriormente que o futebol são regras, a forma que se jogava. E ficou legítimo na minha cabeça, eu interiorizei que apenas técnicos, os técnicos, as principais pessoas do esporte seriam apenas referências do esporte, seriam apenas brancos, homens brancos, né? E aí essa realidade se repete em outros esportes, né? Mesmo sabendo que os melhores jogadores de futebol do mundo, ou melhor dizendo, né? Os melhores jogadores brasileiros que representaram no mundo foram negros, né? Então, desconstruir esses contos é uma tarefa não apenas da educação física, né? Por mais que o futebol seja falado na educação física, não é uma tarefa só da educação física, é da escola. Existem outros exemplos que eu posso estar dando aqui, como, por exemplo, as danças africanas, as danças afro-brasileiras, como o samba. Repetir movimentos, isso eu já trazia lá na minha dissertação de mestrado em 2012, que trabalhar a educação das relações étnico-raciais na educação física não é apenas repetições de movimentos, não é apenas na capoeira levantar a perna para cima, e sim contar a história, contar a significação, a subjetividade desses componentes, né? A capoeira, na escola ainda, é associada à religiosidade de matrizes africanas, e nós, como professores, esquecemos de contar que ela é um jogo, uma luta utilizada por escravizados,
para se distrair e para se defender de violências sofridas no período da escravidão, né? Ou até mesmo o rap, o funk, que sua prática traz toda uma vivência que, de fato, deve ser problematizada, mas também carrega junto a corporeidade da identificação negra. A gente não pode perder de vista isso. Existem muitos exemplos de racismo no esporte, na educação, mas eu prefiro referenciar outro aspecto que tão importante quanto, que acrescenta todo esse debate de educação antirracista, educação para relações étnico-raciais, que é a representatividade negra, que, segundo a psicanalista Maria Lúcia, do Instituto AMA, Psique e Negritude, ela ressalta no seu livro Racismo do Brasil, que racismo no Brasil, questões para psicanalistas brasileiros, eu vou pedir para ler aqui, que para muitos negros, o fato de ser negro é vivido com muita dificuldade, já que foram introjetadas imagens negativas, produzidas pelo poder discriminatório, veiculados pelo discurso acerca de que é ser negro. Torna-se muito difícil conviver com um corpo tido como feio, um cabelo definido como ruim, os lábios denominados como beiços, e por aí vai. Ela diz que para que o trauma da discriminação possa ser assimilado, acomodações psíquicas devem ser feitas para que a vida se torne ao menos suportável. Sendo assim, a representatividade entra como fator importante na construção da subjetividade e na identidade negra, onde os negros começam a conquistar espaço na mídia, no meio institucional, na política, na música, filmes, que vem sendo inspiração não só para as pequenas gerações, né, para os meus filhos, meus sobrinhos, meus vizinhos, mas para todos os negros, né? Aí eu falo a minha avó, que foi lá na PUC, São Paulo, me ver na defesa de doutorado. Isso é uma representação positiva, né? Inclusive, eu quero parabenizar, que fez 86 anos semana passada, e hoje comemora também, porque é aniversário do filho dela, meu tio, que é um vencedor, né? Eu digo vencedor por conta do racismo, né? Está vivo com 65 anos, e a gente sabe toda essa questão do racismo que faz com a nossa população. E aí eu trago, para além da pesquisa da Maria Lúcia, na área da psicanálise, eu trago a Eliane Cavalheiro, que lá em 2005 falava que o racismo, que a existência do racismo, do preconceito e da discriminação racial na escola afeta não só os negros, mas também afeta os brancos, né? Nos negros acarreta autorrejeição, uma ausência de reconhecimento na capacidade pessoal, rejeição do outro, timidez, né? E, consequentemente, a evasão escolar. E aí a estatística nos diz tudo isso, né? A gente sabe que as pessoas que mais evadem a escola, que não terminam o ensino médio, o ensino fundamental, ainda são os negros, né? E aí, para os brancos, né, acarreta a cristalização de um sentimento irreal de superioridade, proporcionando a criação de um círculo vicioso que reforça a discriminação, né, racial no cotidiano escolar, bem como em qualquer espaço da esfera pública, né? E aí eu quero, nesse sentido, eu quero afirmar, né? Eu quero muito afirmar que a legitimação do machismo no cotidiano escolar funciona com essa mesma lógica, né? Os meninos criam-se uma cristalização de superioridade em relação às meninas, e as meninas se criam uma lógica de inferioridade em relação aos meninos, né? E aí eu queria, com toda essa discussão, acho que a gente poderia ficar a tarde inteira conversando, mas é muito mais gostoso falar no pessoal, mas com a pandemia a gente tem que falar por meio da internet, e isso faz com que o nosso tempo não seja extrapolado e a gente se limite a algumas conversas, né? E aí eu queria terminar a minha explanação falando e lembrando, na verdade, que a luta contra o racismo, o machismo e a xenofobia, e qualquer outro tipo de discriminação, é sim um dever da escola, mas
Para isso, é preciso de políticas públicas, né, instituídas e colocadas em práticas, que é o que a professora Regina acabou de falar, da questão da formação dos professores, dos materiais didáticos, né, mas também é um direito dos movimentos quaisquer que seja, de cobrar, inclusive, de participar. Nas diretrizes curriculares para a educação das relações étnico-raciais, inclusive recomenda que a escola faça parceria com o movimento negro, né, nessa luta de combate ao racismo. E, por coincidência, hoje fazem 4 anos que estivemos lá na Escola da Saúde, na Praça Municipal de Santo André, em parceria com a Secretaria de Educação, a entidade Educação Educativa, o Quilombagem, o Negracim e a sociedade civil para desenvolver um mapa colaborativo, né, a trajetória da presença negra em Santo André em uma ação em cumprimento à educação das relações étnico-raciais. Esse foi o último curso que teve sobre educação para as relações étnico-raciais na cidade de Santo André, né, em 2016. Eu quero agradecer mais uma vez o convite, eu quero parabenizar o Negracim por seus 25 anos, com um trabalho que valoriza e contribui à autoestima das mulheres negras, né? Vale lembrar que 25 de julho também foi instituído o Dia de Teresa de Benguela, né? Que é Dia da Mulher Negra, caribenha. Teresa de Benguela foi uma quilombola que chefiou um quilombo e lutou por melhores condições da vida de mulheres, de homens, de crianças, em torno de mais ou menos de 1770, e veja que é um pouquinho menos, que ela faleceu em 1770. E veja que o Negracim, em 2020, de certa forma, contribui com esse legado. Muito obrigada. Obrigada, Obrigada, Leila, pela contribuição. Bom resgate do mapa colaborativo. Hoje ele apareceu como uma lembrança para mim no Facebook, até compartilhei, né? Regina também estava nesse momento que para a gente foi muito histórico, né, da história da presença negra em Santo André. Dando continuidade aqui à nossa programação, nós temos uma outra maravilhosa, professora Ana Maria Boaventura, que também para fazer parte desse time é pedagoga, então essa timeline aqui é só de pedagogas hoje, uma pedagoga também, licenciada em História, Ana Maria é especialista em Gestão da Rede Pública, professora de História da Rede Municipal de São Paulo, já atua aí por mais de 25 anos na rede estadual, atualmente a professora Ana Maria é supervisora de ensino, né? Ela vai falar melhor dela do que eu. Ana, seja muito bem-vinda como uma gestora dentro dessa esfera de gestão pública e educacional, que vai contribuir com a gente aí nesse debate, completando o que as meninas também lindamente acabaram de falar. Com você a palavra. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Gente, boa tarde. Pode? Opa. Pequenos probleminhas. Agora sim. Boa tarde. Estou muito feliz de estar nessa live. Estou vendo aqui uma pessoa, né, Leila, que é né, Leila? Quando nós começamos, você era uma jovenzinha, uma criança, quando começou o Negracim, 25 anos atrás, com a sua mãe, Maraísa, Pepe veio depois, e fiquei muito feliz, eu estou muito feliz de ver, eu já era professora à época que você seguiu a carreira do magistério, né? Eu falo para todo mundo que não existe melhor profissão no mundo do que ser professor, né? Nós podemos ensinar muita coisa, nós temos que ser referência. Hoje, nessa live, nós temos duas referências, né? Eu estou em final de carreira, mas vocês são referências do futuro. A Leila é fruto
da implementação de políticas públicas, da discussão antirracismo na escola. É preciso ter incentivo, é preciso ter estrutura para chegar aí, né? Mestre, doutora, a Regina é de Santo André, fiquei muito feliz, Regina, também eu creio que você é fruto dessa discussão que a sociedade abriu, nós que somos mais velhos, né, que tentamos contribuir com isso, também mestre na rede municipal de Santo André. Para mim é um orgulho ver isso, ver gente nova discutindo a questão racial, levantando os problemas. Eu vou caminhar um pouquinho aqui até para respeitar o tempo e a gente poder fazer uma discussão boa, né, nessa tarde. Eu sou gestora da rede estadual há 15 anos, e não foi fácil tomar a coragem de assumir o cargo depois de passar no concurso, mas eu tive pessoas que me deram o apoio para assumir, né? Nós aprendemos muito cedo, assim como vocês, e nós também, o nosso lugar. Sempre nos colocaram o nosso lugar. Aqui eu nem vou dizer qual é o lugar, porque todo mundo sabe onde é que eles nos queriam, né? Uns acreditaram, né, que a gente poderia ultrapassar, e aí nós estamos vendo que podemos, que vamos chegar lá. Hoje, quando eu vejo essa meninada na escola, assumindo o seu jeito de andar, o seu cabelo, a sua cor, conseguindo falar, fazendo interações, para mim é uma emoção sem fim. Mas a gente tem algumas coisas que nós temos que falar aqui para a gente poder contribuir e pensar. Como eu estou há muito tempo também na gestão, e é uma das coisas que eu busco, o que está acontecendo com a nossa população, né? Nós tivemos um aumento do número de alunos na escola, o Brasil nós conseguimos taxas elevadíssimas da inclusão dos alunos na escola, porque sem educação pública nós não vamos avançar, isso é receita do mundo e nós temos que aprender, e a pandemia colocou isso, está colocando isso, é preciso educação, é preciso investir na educação, né? A gente tem uns dados que eles continuam nos preocupando e escancarou a falta de política pública para receber a diversidade na escola e dentro dessa diversidade a população negra, né? Hoje nós temos dentro do nosso universo juvenil, né, de cada 100 negros no Brasil, 10 não sabem ler e escrever. De cada 100 negros no Brasil, 10 não sabem ler e escrever. E nós estamos no século XXI. Né? Nós não estamos lá no século XIX, nem no início do século XX. Nós estamos aí com 17 anos da Lei 10.639. Nós temos hoje, né, a taxa de analfabetismo entre pretos e pardos, jovens com 15 anos ou mais, 8,9%. Né? Nós temos 10 milhões de jovens no Brasil, entre 14 e 29 anos. Desses 10 milhões de jovens, eu vou arredondar para ficar mais fácil para a gente entender o que foram essas políticas públicas. 30% estão fora da escola, né? Não estão aí ainda dentro da escola. 71% dos nossos jovens negros, e aí eu vou falar dos jovens negros e os meninos, porque hoje, para o sistema que nós estamos excludente, eles têm uma vida muito dura, muito difícil, né? A polícia, a violência policial, a violência institucional, a necessidade de sair da escola para poder trabalhar, abandonar a escola. Outro dado que eu gostaria de colocar aqui para a gente poder ajudar, para a gente entender a política pública, porque política pública, gente, é número, né? A política pública, a gente tem que ver
aquilo que nós implementamos e aquilo que nós estamos atingindo. E a gente, quando saiu uma reportagem quinta-feira no Diário, na Folha de São Paulo, na Folha Cotidiano, que eu fiquei assim, e eu estava esperando sair alguma coisa nesse sentido, que eu fiquei, assim, pasmem daquilo que a gente, enquanto cidade, tem uma visão, enquanto Estado, você tem uma visão, e aí você olha nesse momento também de pandemia, e você vê que a realidade, praticamente, para o jovem acima dos 14 anos, não mudou. Né? Ele entra no primeiro ano do ensino médio, é o primeiro ano que ele mais reprova, é o primeiro ano que ele não completa, e é aí que ele abandona e não volta. Tá? Então, hoje a gente tem, na educação básica, no primeiro e no segundo segmento, nós até atingimos índices, não 100%, mas acima de 90% do acesso da criança na escola, da criança e do jovem. Mas quando nós chegamos no universo do ensino médio, nós temos uma debandada muito, muito preocupante, né? Então, hoje, nós temos aí 89% das meninas matriculadas do 6º ao 9º ano, 85% dos meninos jovens, todos matriculados, né? Matriculados, mas uma frequência de 66% apenas, uma frequência ativa dessas crianças, né? Do 6º ao 9º ano. Então, isso significa dos 10 aos 14 anos. Então, e é uma preocupação, porque essas crianças, se não estão na escola, aonde elas estão? Isso é política pública, isso é número de política pública. Não tem como falar de política pública se a gente não falar em números. E para nós refletirmos aí essa tarde maravilhosa, apesar dos dados, mas é uma tarde que está reunindo pessoas especialistas, nós vamos lá, vamos sair do jovem de 15 anos e vamos chegar lá nos idosos. Vamos chegar nos 60 anos. Né? Da população idosa no Brasil, acima de 60 anos, 27,1% são negros e analfabetos. Eles não sabem escrever o nome. Então, para trabalhar hoje, não só para trabalhar no mercado de trabalho, mas para viver nessa sociedade tecnológica, eles têm uma dificuldade muito grande. Né? Não dá para operacionalizar celular, é muito difícil. Para operacionalizar banco, é muito difícil. E ainda conta hoje com essa juventude de ter que fazer tudo na hora que nós estamos enfrentando, né? A não paciência com essa população. E por que eu passei lá dos 15 para os 60? O que acontece aqui no jovem de 15 anos vai refletir daqui 50 anos nessa população que o Brasil está envelhecendo pela política que implementou, né? Isso vai refletir lá. Quanto mais jovens fora da escola, quanto mais jovens analfabetos, é a população idosa daqui 50 anos, né? 45, 50 anos no nosso país. Então, o que é que vai, né? O que nós vamos esperar? Nós temos que fazer, e temos que fazer o jovem também pensar nisso, né? Nós estamos numa sociedade muito imediatista que vive o agora e não pensa o futuro. E o futuro, ele é muito importante, porque a população idosa, ela aumenta pela política que foi implementada no nosso país. Mas nós temos coisas para comemorar na educação, a partir da Lei 10.639. Temos sim, né? Nós temos aí, das crianças de 6 a 10 anos, e aí nós temos que parabenizar os municípios, as redes municipais,
né? Os diretores dessas redes municipais, porque eles conseguiram entender a importância da criança dentro da escola, de trazer a criança, de matricular, teve política para poder incentivar isso. Nós já atingimos 95% do nosso universo de crianças de 6 a 10 anos dentro da escola. Então, conseguimos o acesso. Do 6º ao 9º ano, e aí começa a evasão escolar, a partir do 9º ano, nós atingimos um índice de 85%, né? E quando entra no ensino médio, aí nós temos uma queda para 66% de jovens que conseguem se manter no ensino médio. Então, hoje nós temos uma preocupação muito grande nesse ano de pandemia. Os nossos jovens podem abandonar em massa a escola, nós estamos preocupados com isso, porque essa escola não teve uma política de permanência desse jovem na escola. Nós fazemos a matrícula, mas a permanência do jovem na escola nós não avançamos, e nós não avançamos porque a culpa não é nossa, nós não avançamos porque não tivemos uma política pública de formação de professores, nós não avançamos porque a sociedade começou a caminhar a passos lentos sobre a questão da diversidade, e se nós não trabalharmos a diversidade, nós não vamos conseguir entender esse jovem que está na periferia, 14, 15 anos, em que a sociedade chama ele para ajudar no sustento da família, que não tem uma política juvenil para ele, que acha que ele tem que trabalhar, porque senão ele não vai ser alguém na vida, mas também não garante trabalho para esse jovem. Então, tem um discurso de trabalho, mas não garante trabalho. Hoje a gente vê nos jornais se falar muito do subemprego, mostra jovens subemprego, né? Mas a gente não ouve em nenhum dos nossos políticos, seja no federal, seja no estadual, você vê uma proposta de uma política jovem para garantir que esse jovem seja trabalhado, fique na escola, para depois ele ir para o mercado de trabalho. Ele é chamado primeiramente para ajudar no sustento da família. E ele vai. E ele vai. Nós conseguimos fazer uma mudança, né? A gente tinha muitas meninas que não iam para a escola porque engravidavam cedo. Hoje nós temos uma redução desse número de jovens que engravidam e deixam a escola, mas ele ainda é alto porque ele ronda em torno de 10% a 14%, então tem muitas meninas que ainda deixam a escola porque se tornam mães, e eu sei que meu tempo está acabando, né, e eu gosto muito desses assuntos, mas a gente tem que respeitar o tempo, tem que aprender também a respeitar o tempo na live. E aí, eu compartilho com as minhas colegas que a raiz do racismo, gente, na sociedade brasileira, ela é histórica, ela vem na nossa formação, ela permeou 300 anos, mais de 300 anos de escravidão, 100 e poucos anos que nós falamos, né, em liberdade, 100 e poucos anos. Então, para ser uma sociedade melhor, nós vamos ter que olhar para a diversidade que está dentro da escola, perceber a diversidade, respeitar a diversidade e começar a construir, como nós já começamos, eu acho que nós temos muitos exemplos aí, né? Leila, Regina, são frutos disso, que nós podemos fazer uma escola pública de qualidade para todos que estão dentro da escola pública. A escola pública não pode ser o que se prega hoje, a escola do pobre. A escola pública é a escola de todos os brasileiros. Eu sempre falo isso. Todos os brasileiros deveriam passar pelo menos 2 anos na escola pública. Depois, a condição de cada um pode, eu quero ir para isso, meu pai pode pagar a escola particular, não importa. Mas todos deveriam passar pela escola pública para poder começar a criar nesse país um pensamento que a escola pública é a escola de qualidade para todos os brasileiros. Não sou contra a escola particular, acho que nós desenvolvemos isso aqui no país,
Mas a escola pública, ela tem que ser a escola do brasileiro, tem que ser aquela escola que o jovem quer ir, quer ficar, porque ele é acolhido, porque ele aprende, e porque ali ele começa, ele constrói junto, lógico, com a sua família, com a sociedade, uma visão de mundo que cresce, que avança nas relações sociais. Eu gostaria de terminar minha fala assim, e estamos aí para poder discutir um pouco. Muito bem, muito bem. Obrigada, Ana, pela reflexão. Muito obrigada mesmo. Então, todo mundo aqui fizeram reflexões importantes, sérias e reais, né? De práticas e acontecimentos que acontecem no interior da escola pública, e a professora Ana Maria fez um chamado muito importante. A escola pública é de todos e todas, e para todos e todas, né? Interessante seria se todos nós, socialmente, tivéssemos a oportunidade de vivenciar um pouco o que acontece dentro dessa instituição. Temos aqui tempo para refletir, para conversar, para rir, para chorar, para falar da realidade, né, do que nós iniciamos aqui. Então, começando por Regina, que foi quem iniciou o diálogo. A Regina, sabiamente, nos apresentou alguns marcos legais, né, sobre a política educacional e a relação étnico-racial no contexto escolar. Mas, Regina, tem uma pergunta para você, que o que impacta muito dentro da escola, dentro da ação pedagógica, que é a atuação do profissional docente, a atuação desse professor, desta professora, porque a Lei 10.639, ela veio para a gente em 2003, e veio, né? Então, estamos aqui nessa luta dessa implementação qualificada. Para ela acontecer, os nossos professores, nós, socialmente, precisamos ter uma formação minimamente decente. Então, Regina, uma pergunta aqui para você que surgiu, que é: qual é o papel da formação docente em relação à educação das relações étnico-raciais na escola? O que você nos diz sobre isso? Bom, ótima pergunta. O pilar é a formação. Sempre que alguém me pergunta, o que a gente precisa para implementar a Lei 10.639? Formação, formação, formação. Porque sem formação, nada se faz. Tem muitas práticas na escola que estão cristalizadas e vão sendo reproduzidas. Então, eu lembro de quando a aluna, sempre que chegava perto do 13 de maio, já começava daquela agonia, que vai ter aquele desenho do menino escravizado arrebentando a corrente para colorir. E chegou um momento que eu comecei a faltar na escola nesse dia. Eu inventava alguma desculpa em casa e comecei a querer faltar, porque nesse dia era o dia que a professora falava dos negros, no contexto de escravizados, mostrava aquelas cenas no livro dos castigos, né, de toda a subjugação. Praticamente não se falava de resistência, né, como se eles não fizessem nada para sair dessa situação e como eles chegaram a essa situação. E a questão dos apelidos, que os colegas começavam, né, a dar risada, começar a apontar que aquela figura do livro era você. Então, para fugir desse incômodo, eu lembro de ter aquela vontade de não estar na escola nesse dia. E era um único dia, infelizmente era um único dia. Eu não me lembro de questões pontuais do dia 20 de novembro, por exemplo, quando eu estudei, na educação dos anos 90, né? Mas o que faltou para essa formação desses professores? A gente não pode dizer que os professores são os culpados, que eles não trabalham porque eles não querem. Temos professores que têm consciência e não querem, porque, né, estão nesse lugar de privilegiados e que, de repente, são racistas e também não querem mudanças. Mas nós temos professores que querem contribuir, querem mudar, não sabem como, né? Então, por isso que eu falo sempre da formação. A formação inicial desses professores que estão em formação, que estão nas universidades, nas faculdades, mas que é muito importante essa formação continuada para quem já está em sala de aula. Então, o que seria fundamental?
que as secretarias municipais e estaduais de educação tivessem nas suas propostas curriculares, né, a pauta da educação das relações étnico-raciais, e que não fosse algo também pontuado de forma fragmentada e superficial, porque senão é dessa maneira que o professor vai abordar na sua sala de aula, de forma fragmentada e superficial. Ter uma formação uma vez por ano não garante que o professor vai ter subsídios teóricos e práticos para abordar o tema, e não ter nenhuma formação, sabemos que é pior ainda. Então, você lembrou da questão do mapa colaborativo, foi a Leila, né, que comentou, e você falou da lembrança no Facebook do mapa colaborativo da presença negra em Santo André. Eu estava nesse momento, participei desse momento da autoavaliação da ação educativa com as equipes gestoras e com as equipes docentes das escolas municipais de Santo André, e foi uma surpresa negativa que a maioria das escolas não quis participar, que foi por adesão, então as escolas que se interessassem poderiam participar, e era o momento de fazer o diagnóstico de como cada escola estava em relação ao tema, em relação ao atendimento dos alunos, aos materiais, às relações, à formação docente. Então, dali poderia se traçar uma estratégia de como encaminhar os problemas sinalizados. Porém, a maioria das escolas não quis participar, houve esse silenciamento, né, esse desinteresse em participar. Isso só mostra que as pessoas ainda não dão o devido valor, ainda não compreendem o papel do racismo na estrutura desigual que nós temos, ou compreendem e são coniventes com ela, ou não conseguem compreender essa dimensão. Então, cabe às secretarias municipais e estaduais de educação investir na capacitação continuada desses professores. Se não há professores nessa rede com a formação necessária para desenvolver esse programa, contratar equipes que possam fazer isso, entidades, né, professores e pesquisadores, universidades. Tem várias universidades aqui na região que poderiam ser parceiras de um grande projeto de formação, mas precisa ter o interesse do poder público e precisa ter a cobrança de professores e professoras. Eu falo muito sobre isso. O professor, muitas vezes, ele não tem culpa de não saber abordar o tema, mas ele precisa sinalizar essa dificuldade e cobrar da sua equipe gestora para que se cobre das secretarias. E acho interessante também que as famílias tenham essa responsabilidade, né? Não somente as famílias de crianças negras, mas as famílias de crianças não negras também, porque a educação das relações étnico-raciais é para crianças negras e não negras, né? Então, que todas as famílias comecem a cobrar. Foi a uma reunião de escola, foi a uma reunião de conselho de escola, pergunta se o tema é abordado, se essa lei tem sido contemplada, se os materiais didáticos estão de acordo, porque isso vai fazer com que a equipe gestora e a equipe escolar comece a se movimentar e comece a repensar suas práticas. Muitas vezes é quando acontece uma situação de racismo e uma família se queixa que as pessoas começam a se mobilizar. Mas não precisamos esperar que uma criança sinalize, porque todos os dias ela sofre racismo na escola. Pode ser o racismo direto, mas pode ser aquele racismo indireto, que é de negar uma boneca negra para uma criança, né, de ter o livro didático que só mostra o seu ancestral como escravizado, que isso é uma violência também, e também é racismo, mas tem aquele racismo que é expresso, que é verbalizado pelo colega ou pelo professor ou professora. Então, não temos que esperar ter uma situação como essa. Temos que fazer tudo isso para ontem, né? É pensar nas crianças que estão hoje na escola, o que elas podem ter. Aí, só uma parte que a professora Ana Maria falou sobre esse contexto de pandemia, e nós sabemos como os estudantes de escolas públicas estão com dificuldade de acessar o centro de mídias, acessar as redes sociais e todos os canais que as escolas têm disponibilizado, e nós sabemos onde que a dificuldade é maior, são, né, nas regiões mais vulneráveis, mais precarizadas, onde a população negra é maior. Então, sabemos que o impacto de tudo isso vai ser muito maior para crianças, jovens e adultos negros que estão nas escolas públicas. Ina, muito obrigada. Leila. Oi? Não estou escutando. Estou escutando. Me adaptando. Leila, você resgatando o que eu tinha dito para mim mesma, né? Uma pergunta aqui para você, que brilhantemente resgatou um pouco dos ensinamentos da Lucinha, do AMA, né?
A One Psique fez um trabalho com a gente na Negracim em 2017, 18, não lembro certo, muito significativo, uma excelente psicanalista, que eu admiro bastante, nós, mulheres negras, devemos conhecê-la. Leila, uma pergunta para você, Leila. No seu tema de doutorado, que você fez a abordagem sobre xenofobia racializada, você pode falar um pouco para a gente sobre isso? Você viu que eu tive até dificuldade em verbalizar. Você pode falar para a gente um pouco dessa tua experiência de pesquisa, de vivência, de aprendizado? Fique à vontade. Tá. Antes de tudo, eu quero voltar um pouquinho e na minha fala, quando eu falo de representação, de representatividade negra, e aí a fala da Ana me fez remeter aos meus 10, 11 anos, quando, no início da Negracim, isso, 10 anos. Eu as via, né? A Rosana trabalhava na escola, na secretaria, a Rosana Aparecida no Negracim, a Ana na educação, a Matilde já estava na secretaria de municipal, né? De igualdade racial aqui de Santo André, a minha mãe, na época, costureira, Maraísa, isso, na assessoria, a Maraísa também, na prefeitura. Então, para mim, representatividade de mulheres aguerridas que estavam perto de mim, são essas mulheres, né? Eram essas mulheres, e consegui trilhar um caminho parecido aí, eu tô deslizando, tô caminhando, para que essa representatividade, esse legado, essas estratégias, essa vivência que eu tive enquanto criança, eu possa transmitir para as minhas crianças, né? Não só as crianças da escola, mas meus filhos, meus sobrinhos. Eu vi aí o Tayo Ikini aí presente, ele podia estar jogando videogame, mas está assistindo, talvez não entenda o todo, mas alguma coisa ele vai tirar da tarde de hoje. Eu acho isso, a questão da representatividade muito importante, né? E aí, a Ana trouxe também a questão da estatística, que eu achei maravilhoso, e ela aponta, né, que nossos idosos são a maioria, os nossos idosos negros são a maioria analfabetos, e ainda nossos jovens, nossas crianças negras ainda são predominam, a maioria não. Entre os números de analfabetos, a maioria ainda são jovens e crianças negras. Isso para mim, ainda me deixa muito triste, né? E sobre a questão da formação que a Regina trouxe, ela falou sobre a formação aqui em Santo André. É engraçado que é por adesão, mas pouco se sabe aí, não só em Santo André, mas em todas as redes, pouco se tem informação das relações étnico-raciais para os professores das diferentes disciplinas. Sempre focam nos pedagogos e na gestão, né? Isso é ruim. E aí, sobre a sua pergunta, é um tema ainda que não se esgotou, que é a questão da xenofobia racializada. No meu doutorado, eu chamei de xenorracismo, porque se a gente considerar a história da formação do Brasil, nós tivemos uma quantidade expressiva de negros escravizados, que foram tratados diferentemente dos imigrantes italianos, né? Por isso a gente nem considera os negros escravizados como imigrante, porque não vieram numa situação de imigrante, não vieram por vontade própria, né? Mas a gente sabe que o tratamento foi desigual aos imigrantes italianos, foi estimulada a imigração de pessoas de diferentes países europeus para o Brasil, com a desculpa, né, ou com o argumento de que os negros não eram educados, não tinham hábitos civilizatórios. Então, para mim, começa lá atrás, né, essa questão da xenofobia racializada. Qual que é o imigrante ideal para vir, para povoar e para desenvolver o Brasil? Hoje a gente tem a maioria ainda de pessoas negras no Brasil, mas ainda essa diferenciação, ela é nítida,
ela é gratuita, e ela se reflete na escola. Nós temos, com a globalização, se intensifica cada vez mais a imigração, né, e esse momento agora, com a pandemia, deu uma diminuída, mas, por mais que vou dar um exemplo do povo venezuelano, né, que não são brancos, não são negros, mas são descendentes de indígenas, né, mas os seus traços não são parecidos, por mais que eles se achem brancos, né, diferentes de outras pessoas, de outras raças, eles não têm a aparência europeia, então por isso que eles ficam aí, e uma das possibilidades de não ser tão bem-vindos como uma pessoa da Espanha, que por mais que venha pobre para o Brasil, vai ser atendido diferentemente, né? Por isso que eu falo de xenofobia racializada. A minha pesquisa de doutorado foi numa escola municipal de São Paulo, lá no Glicério, lá tem estudantes de diferentes nacionalidades. E aí, o que a minha pesquisa trouxe? O trato desigual desses alunos, né? Então, a principal queixa dos estudantes negros, né, e aí diferentes países da África e do Caribe, no caso do Haiti e República Dominicana, eles falam que eles são vistos como negros, né? Eles sofrem racismo cotidianamente por violências verbais, diferentemente dos estudantes, por exemplo, argentinos, diferente dos estudantes venezuelanos, por mais que não sejam vistos como brancos, mas o trato, quando os venezuelanos aprendem o português, são diferentemente tratados, né? Então, quanto mais parecido ao padrão europeu, são mais facilmente incorporados no cotidiano escolar. Então, por isso aí a xenofobia racializada, né? É isso. Obrigada, Leila, pela reflexão. De fato, a Leila também nos chama a atenção no início da sua fala para a questão de gênero, do quanto nesse espaço educacional, ainda nas práticas relacionadas a jogos escolares e também pedagógicos, o como isso aparece e o quão responsável nós somos em não fortalecer, né, esse machismo ainda infantilizado que acontece no contexto escolar, dos próprios meninos e de todos os meninos, né, sejam negros e não negros. Boa reflexão, Leila, obrigada. Ana Maria, que trouxe para a gente aqui a reflexão dos dados educacionais e o quanto isso nos afeta negativamente em todas as dimensões da nossa vida, seja nas crianças, seja nos idosos, seja nos jovens. E aí, Ana, tem uma pergunta aqui para você, que você como alguém que tem uma expertise, uma experiência com a gestão pública, no âmbito da gestão, com relação a esses processos educacionais vivenciados por você, quais são os pontos positivos que você pode considerar como um destaque nesses processos? Fone. Pouco tempo aqui, né? Assim, nós podemos comemorar 95% das crianças de 6 a 10 anos matriculadas e frequentando. Então, isso nós podemos comemorar, é um avanço. Nós podemos fazer, eu falo assim, né, uma meia comemoração, quando essa mesma criança do 6º ao 9º ano, quando chega no 9º ano, ela deixa a escola, muitos meninos deixam a escola por conta de sustento, de ajudar no sustento da família. Nós podemos comemorar isso que nós estamos fazendo aqui agora, né? Nós estamos criando desde, queira ou não, 2003, quando a 10639 foi assinada,
de ser tutelados na nossa própria história. Quem está contando a história, quem está refazendo a história é o negro para o próprio negro. E isso é muito importante. Eu acho que isso nós temos que comemorar. Hoje eu posso falar de educação e posso chamar pedagogos, eu posso chamar mestres, eu posso chamar doutores. Na minha época, nós não tínhamos nenhuma referência negra, né? Por isso que eu acho muito, quando eu soube que a Leila tinha ido para a educação, e eu lembro dela lá pequenininha no Negra Assim, e eu sempre acredito nisso, faz parte do meu lado que eu fui buscar a história, que isso é nosso, isso é africano, nós temos que ter o exemplo, nós temos que ver, né? Ver os negros estudando, se formando, olha, fazendo uso das cotas, fazendo uso daquilo que é política pública e que é pouco, porque quem é que trabalhou 360 e poucos anos num país sem receber salário, só pela alimentação? Os nossos antepassados. Foram eles que trabalharam, foram eles que construíram dessa base para a gente poder ver o que nós estamos vendo hoje. É pouco? Deveria ser mais, porque nós estamos no século XXI, a tecnologia está aí, o Brasil se desenvolveu, mas dentro da educação nós não tivemos uma implementação justa de políticas públicas para a gente ter mais. Mas hoje dá para comemorar isso, né? Hoje dá para comemorar Pepe, pedagoga, Regina, socióloga, Leila, pedagoga, né? Eu estou aí no final de carreira, mas também estudamos e viemos para gestão pública, porque eu acreditava e sempre acreditei. Se temos professores, podemos ser professores coordenadores pedagógicos, isso é muito importante dentro das escolas, né? Quando eu vou trabalhar na supervisão, que eu encontro diretores negros, Santo André tem poucos, mas nós temos titulares de cargo, maravilha, professores coordenadores negros, que aí ele tem que trabalhar a questão, ele tem que fazer o acolhimento, ótimo. Quando eu vejo supervisores nas reuniões estaduais negros, falando, se posicionando, eu falo, a cadeia está criada. Ela precisa receber mais gente para assumir, porque nós estamos saindo. Daqui uns anos, não vai demorar muito, a gente vai ser obrigado a sair, né? Pelo tempo que nós temos aí de vida. Outros precisam assumir. Leila, eu vou lembrar uma coisa que eu acho importante aqui, que você falou para mim uma vez, quando você foi na diretoria, eu não estava num momento muito bom, você estava fazendo um mestrado. E a tua mãe falou para mim também. A Leila pensa em um dia em ser supervisora como você. Você vai chegar lá. Com certeza. Você vai fazer trabalhos de implementação de políticas públicas porque você acreditou, você continua acreditando na educação. A Regina também. Regina, eu não te conhecia, você é lá da região que eu supervisor, vamos ter que bater um papo depois que passar essa pandemia. Eu acredito muito nisso, que nós temos que comemorar isso. Pepe, você continua linda nessa articulação, continua. Você sabe que eu te adoro também. Você é também do momento nosso da Negra Assim, e eu dou parabéns para a Negra Assim por ter organizado toda essa comemoração. 25 anos não é fácil, mas nós estamos aí. E toda vez que precisarem, podemos fazer uma live. Eu acho que a gente em Santo André já tem condições, né, de fazer uma live, de discutir política pública, trazendo pessoas maravilhosas. Gostaria de colocar uma coisa para vocês que eu acho importante, que nós temos que refletir. Eu vou encerrar. Todo mundo está falando do retorno dos alunos para a escola pública. Ninguém perguntou ainda para os professores. Ninguém perguntou para os professores. Se pergunta para jornalista, para médico, não estou dizendo que eles não têm, eles têm. Se pergunta para todo mundo. Se fala do trabalho do professor, que eu dou nota 10, professor nota 10 está se virando para não perder o vínculo com o aluno. Mas ele não tem o respeito das autoridades para perguntar para ele como é que deve ser o retorno. O professor é aquele que vai lá, não é o cara que paga a escola, não é o político que está atrás da cadeira. Ele está lá junto com o aluno. Ninguém perguntou. E eu tenho o direito de falar isso,
porque eu sou professora da educação básica na rede pública e ninguém perguntou para mim como é que vai ficar a minha sala de aula, os meus alunos. Então, eu acho que a gente tem que começar a trazer isso, porque eles querem retornar em setembro, e a responsabilidade das vidas está na mão de quem trabalha lá, no chão, não de quem escreve a política pública. Muito obrigado, um beijo para todos vocês e esperamos nos encontrar mais vezes. Brevemente nos encontraremos, Ana Maria. Ela só esqueceu de dizer que ela é sócia fundadora da Negracim, esteve desde o início nesse processo de construção. Fone, Leila. Ela falou lá no começo. Foi? Que nós aqui, nós três, temos ela como uma grande referência de educadora, que com certeza transformou muitos dos seus espaços aí por onde ela passou enquanto professora e passa. Meninas, a nossa live está se aproximando aqui do fim da nossa programação, né? A gente ainda tem música. Eu, desde já, gostaria, em nome da Negracim, do Movimento de Mulheres Negras, agradecer pelo aceite do convite de estar aqui dialogando com a gente. Muito obrigada, Regina, que nos chamou a atenção, né, sobre esse processo da importância curricular dentro do espaço da escola. Então, para ter a efetividade de um trabalho que respeite a diversidade, é muito importante elaborar projetos político-pedagógicos adequados ao perfil de cada território. É muito importante ter essa informação de professores, nossos grandes mestres. Uns querem, outros tentam, mas é importante que a gente dialogue com os mesmos sobre essa qualidade da educação, e é no chão da escola e da sala de aula, como disse bem a Ana Maria Boaventura, né? É importante, sim, a revisão dos materiais didáticos. Nossos alunos, nossas crianças e adolescentes não se veem representados nesses materiais didáticos que hoje nós temos no contexto escolar. Muito obrigada, Regina, por essa reflexão. Leila, que nos chama a atenção sobre os marcos regulatórios, dizendo, olha... Mais uma coisa, posso? Pode falar, Leila. Oi, então, Leila. Eu queria falar que nós temos política, a gente estava falando tanto de políticas públicas educacionais, nós temos leis, nós temos diretrizes, nós temos parâmetros, nós tivemos em Santo André governos mais democráticos, outros menos democráticos, que trabalharam ou que desenvolveram projetos paralelos com a questão tanto de gênero como de raça, mas até hoje nós não temos instituído dentro da secretaria, nunca esteve dentro da secretaria, especialistas no tema. Eu estou falando na Secretaria de Educação do município, especialistas no tema para trabalhar. Então, isso me deixa muito triste. Obrigada, Leila. É verdade, né? Bem dito, como Leila falou ao decorrer da sua fala, representatividade importa sim, e nada melhor falar de nós, planejar sobre nós, sobre as nossas dores e as nossas vidas, do que a gente ser convidado para fazer isso. Obrigada mesmo, Leila, né? É importante destacar, é claro, que ainda nesse contexto de política pública, né, entre todos os avanços positivos que nós já tivemos, né, é muito bom falar que nós temos a Lei 10.639, que logo em seguida veio com o parecer de 2004, né, entre 2009 e 2013, veio o Plano Nacional de Implementação. Nós temos também o que nos respalda hoje, o Estatuto da Igualdade Racial, de 2010. Nós temos como um avanço também, ainda dentro dessa temática da educação, nós temos a lei de cotas, né, que deu aí a possibilidade, em 2012, para muitos jovens inserirem seu ensino superior. É claro que esse é um debate que precisa se
contemplar sobre acesso e permanência desse jovem nesses espaços, como bem disse Ana Maria no começo da sua fala. Então, são frutos de um reconhecimento e da luta antirracista dos movimentos negros, dos movimentos de mulheres, movimento de juventude, movimento quilombola, da população indígena, nossa movimentação aqui, enquanto mulheres negras, mulheres jovens, educadoras que entendem a educação como também militância. Ana Maria Boaventura, que fez um resgate maravilhoso para a gente sobre os índices que nos afetam diretamente. Assim, é muito triste saber que a cada 10 jovens que estão no ensino médio, apenas 4 jovens, dentro desses jovens negros, apenas 4 jovens concluem, é muito triste, né? 70% dos jovens hoje, isso é uma pesquisa recentemente, nesse processo pandêmico, não tem celular, não tem computador, e a gente está dizendo que eles têm que enviar as atividades por e-mail, tem que entrar no blog, tem que acessar a internet banda larga, e isso nos afeta diretamente, nossas crianças e jovens negras, né, assim, a questão mesmo das meninas, a Ana Maria falou muito bem, há um alto índice de meninas jovens que estão engravidando, isso consequentemente as tiram da escola, né, Ana Maria? Muito obrigada mesmo por essa reflexão. A escola é de todas e todos, para todos e todos. Muito obrigada mesmo. A gente, para finalizar, aqui é festa, né? A gente está falando de 25 anos, de uma trajetória bonita, de mulheres que lá atrás disseram entre elas, estão dizendo agora entre nós, que é importante continuar empoderando crianças, jovens e grandes mulheres, por isso estamos aqui, né, nesse círculo. Eu queria finalizar ainda fazendo esse gancho da fala das meninas, dizendo que toda criança, né, o que nós desejamos é que toda criança, todo adolescente tenha o direito a uma educação inclusiva, que toda criança, jovem, adolescente tenha o direito de uma educação que reconheça a sua história, a sua memória, a sua cultura, a sua religiosidade, né? A gente sonha que o racismo deixe de ser uma violência dentro desse espaço educacional, e falar de educação, se a gente não se esgota, não tem um fim, mas a gente tem um tempo, a pessoa que vai fechar com música já está ali nos olhando, Raquel. Então, nesses 25 anos, muito obrigada, Leila, muito obrigada, Regina, muito obrigada, Ana Maria Boaventura. Semana que vem vai ter bolo, gente. Fiquem aí, nos aguardem, que a gente vai cantar parabéns para esses 25 anos. Raquel maravilhosa, tá pronta para soltar a voz para nós? Com certeza, meu bem. Ouvi tudo. Vocês estão de parabéns. Vocês estão absolutamente de parabéns. Conversa boa, construtiva. E pegando o gancho também, que nós, mulheres negras na arte, nós somos também bloqueadas no nosso cotidiano. Então, a Raquel sempre bate de frente, ela mete o pé na porta e fala alto lá. Estou aqui para ser respeitada na minha arte, né? Meninos, vamos respeitar, né, a nossa arte. E não é só porque a gente é mulher que tem esse diferencial. E eu não vou generalizar também, não, porque eu tenho meninos que me acompanham, musicistas, que adoram tocar comigo, sempre tá ajudando. Eu faço parte de um coletivo de mulheres chamado Mulheres no Sincopado, né? Que eu vou fazer aniversário dia 30, e dia 31 eu vou fazer uma live pelo YouTube, pelo QR Code, porque a gente, como artista, aí não estamos recebendo. E se a gente receber cesta básica, álcool gel, coisas de alimento, eu vou dividir com o Instituto Favela da Paz, com as meninas da Gangue do Chapéu, que faz um trabalho bacana aí na região de Diadema, Santo André, Cursinho, elas sempre estão fazendo um trabalho social.
A gente só quer o respeito. Eu, como mulher negra, como artista, e faço parte também do Instituto Favela da Paz, né? E ajudando lá a comunidade. E Resgatando Raízes também, que é uma roda de conversa de meninas que a gente dá um up para essas mulheres que sempre só tá na cozinha, só limpando, né? Tá no relacionamento que quer fazer uma coisa diferente, então a gente tem esse espaço, né, para roda de conversa, para arte, essas coisas. E o samba de todos os tempos. Então, sigam a página e o meu trabalho. Obrigado, meninas da Negra Sim, vocês são fantásticas. E já que está nessa febre, vocês estão de Santo André, eu vou falar de um compositor que me deu de presente esse samba, que é o Robson Batuta, e o pai dele fundou a escola de samba chamado Palmares, aí em Santo André. Ele foi um dos culpados do samba, falou Culpados, que é uma obra maravilhosa, chamada Foi Sem Querer, que derramei toda emoção, dererê, salve saudoso marinheiro. E o Robson Batuta fez esse samba, chamado Força de Ponto. Morador de Santo André, maravilhoso. Vamos lá. Soprou a brisa da bonança com a dança das marés. Quem está nessa jangada, assim desgovernada, sabe como é. Que o mar não tá pra peixe, ô João, não tá não. Um dia esse mar vai dar pé, a rede vem vazia, só peço pra Maria não perder a fé. Lá no altar tem a imagem da nossa santa padroeira, a vela, o terço e a mensagem para levar para a vida inteira. E toda noite a gente reza e pede axé aos nossos guias para confortar a gente samba, porque samba traz alegria. O batuque tem força de ponto na vibração. Desde o corpo e a alma e corre as veias da emoção. Canta benguelê, dança benguelê, levanta poeira do chão. Roda no quintal, faz um carnaval, que o samba é religião. Canta benguelê, dança benguelê, levanta poeira do chão. Roda no quintal, faz um carnaval, que o samba é religião. Soprou, soprou a brisa da bonança, como a dança das marés. Quem está nessa jangada, assim desgovernada, sabe como é, que o mar não tá pra peixe, ô João, não tá não. Um dia esse Brasil vai dar pé, a rede vem vazia, só peço pra Maria não perder a fé. Lá no altar tem a imagem da nossa santa padroeira, a vela, o terço e a mensagem pra levar pra vida inteira. E toda noite a gente reza e pede axé aos nossos guias pra confortar a gente samba, porque samba traz alegria. O batuque tem força de ponto na vibração. Desde o corpo e a alma e corre as veias da emoção. Canta benguelê, dança benguelê, levanta
do chão, roda no quintal, faz um carnaval, que o samba é religião. Canta benguelê, canta benguelê, dança benguelê, levanta poeira do chão, roda no quintal, faz um carnaval, que o samba é religião. Canta benguelê, canta benguelê, dança benguelê, levanta poeira do chão, roda no quintal, faz um carnaval, que o samba é religião. Canta benguelê, dança benguelê, levanta poeira do chão, roda no quintal, faz um carnaval, que o samba é religião, que o samba é religião, que o samba é religião. Soprou a brisa da bonança. Salve Santo André, salve Robson Batuta, salve Budas Artes, que eu sou moradora daqui. Maravilhosa essa mulher, que voz, que potência, que nos educa através da música. Muito obrigada, Raquel. Muito obrigada mesmo, grande educadora. Obrigada, viu? Pelo Muito carinho. obrigada. Muito obrigada por estar aqui, por aceitar fazer parte dessa festa. Obrigada. O pessoal que está em casa, muito obrigada. Obrigada a todas as negracins que estão assistindo do outro lado. Maraísa, Rosana, Sônia, Ana Maria, a Neuza, a Sandra, a todas as outras, sintam-se contempladas e abraçadas. A festa é nossa. Sábado, estaremos aqui neste mesmo horário, às 14 horas. Vamos cantar bolo, vai ter parabéns, vai ter mais carinhas de todas as outras mulheres negras. Vamos subir todas, vamos descer, vamos tirar. Vai ter poesia, vai ter sarau. Vamos finalizar, né, a nossa festa virtual no sábado, dia 25. Aguardamos todos vocês. Muito obrigada. Boa tarde a todos e todas.